Daniel está colocando aqui. Rogério, comente os Estados Unidos fazendo reunião com a Armênia e Azerbaijão. Facada nas costas da Rússia. Eu posso falar pela visita da Nancy Pelosi à Armênia, tá? Eu acho o seguinte, quero colocar para vocês. É uma circunstância que na geopolítica vai exatamente na linha que eu falei de que não dá para adotar essa questão da dicotomia da torcida de lado a lado. Porque ali você tem a Armênia como parte do CSTO, mas você tem a Rússia envolvida numa guerra, num conflito, numa guerra, como queiram chamar, na Ucrânia. Você tem uma série de situações complexas nos Balcãs, no Cáucaso, na fronteira entre o Quirguistão e o Tajiquistão. Você tem uma série de nuances aí a serem consideradas. E um problema também muito sério, que é a questão aí dos interesses transnacionais nos campos de gás do Mar Cáspio do Azerbaijão, como, por exemplo, em Shah Deniz. Tá? Então, ali, gente, os Estados Unidos, claro, de maneira, eu diria, oportunista, não é? Lato sensu, busca, de alguma forma, entrar na política do Cáucaso, já estão muito embrenhados na Geórgia, já tem muitas ligações através da Grã-Bretanha com o Azerbaijão, e, de alguma forma, eles também colocaram alguns tentáculos na República da Armênia a partir da Revolução Colorida de 2018, a chamada Revolução de Veludo, onde muitas organizações não governamentais, onde muitas think tanks, onde muitos institutos, instituições aí dos Estados Unidos se aproximaram de certos elementos do governo pachiniano. Então, neste contexto, tá, os Estados Unidos procuram, de alguma forma, aproveitar a oportunidade para estabelecerem um controle, eu diria, quase que absoluto em relação à questão geopolítica do Cáucaso. Não está definido. Na Armênia há muitos grupos que são favoráveis à manutenção da aliança com a Rússia. Há outros que são desfavoráveis em função dessas realidades que eu trouxe para vocês. Tem 2.000 soldados da Rússia na República de Nagorno-Karabakh, nas linhas de contato. E esses soldados, inclusive, já foram objetos de ataques do Azerbaijão, assim como soldados que estão e pertencem ao FSB, às guardas de fronteira russa, na fronteira da Armênia. Mas há uma série de situações ambíguas, contraditórias, complexas, e isso tudo é determinado muitas vezes a partir do interesse desses grupos oligopolistas, como, por exemplo, no campo de gás de Shah Deniz, no Azerbaijão, tá? Onde a própria composição acionária dos partícipes desta construção, desse que é um enorme campo de gás no Azerbaijão, caracteriza o aspecto multinacional dos interesses. Porque o que acontece de forma geral aí, tá, pessoal? O que acontece é o seguinte, essa história de Estado profundo, que o pessoal muito se refere nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, mas que de alguma forma existe em maior ou menor monta em todos os lugares, acaba sendo um anteparo para a defesa de interesses empresariais, para a defesa de interesses, por exemplo, o Estado profundo dos Estados Unidos. O que eles fazem? Na realidade, eles atuam como porta-vozes e como, eu diria quase que como guarda pretoriano das grandes corporações dos Estados Unidos. Da mesma forma na Grã-Bretanha, da mesma forma na França, da mesma forma em todos os países que, de alguma forma, têm esses tentáculos além das suas fronteiras, em razão, muitas vezes, da defesa dos interesses desses grupos. Então, o ponto a ser suscitado não é trazer, por exemplo, uma inimizade com o povo dos Estados Unidos, uma inimizade com o povo da França, uma inimizade com o povo da Alemanha, não. É falar a respeito da atuação desses estados profundos, que muitas vezes são os agentes do chamado imperialismo, do chamado globalismo, dos chamados aspectos aí, muitas vezes, de dominação transnacional. Esse é o ponto. Agora, não só, o Laffer está colocando aqui que o Azerbaijão é riquíssimo em lítio, a província armênia de Siunik, no sul, que é visada por cobiças de azeris e de turcos, ela também é uma província riquíssima em minérios, em ouro, quantidades extraordinariamente altas, em ferro, em cobre, quantidades extraordinariamente altas. E, muitas vezes, as pessoas dizem aí, fontes diplomáticas bastante credenciadas, que a própria visita da Ursula von der Leyen ao Azerbaijão, no momento que estabelece um componente de compra adicional do gás do Azerbaijão, poderia ter aí algum tipo de compromisso, não é, do Azerbaijão em conseguir essa passagem adicional para o território da Armênia em direção à Turquia. Por quê, gente? Porque eles levam hoje muito do gás que vai para a Europa através do território da Geórgia, do gasoduto chamado
Tbilisi-Ceyhan. Então, ele sobe para a Geórgia e desce para a Turquia. E provavelmente, não é? Há uma tentativa aí de criar um novo caminho que poderia ter sido prometido, inclusive, para Ursula von der Leyen, a partir da visita que ela fez a Baku. O gás do Azerbaijão, teoricamente, e aí vocês veem como o jogo é imbricado. Teoricamente, o gás do Azerbaijão é para substituir o gás da Rússia na Europa. Em pequena escala, o Azerbaijão teria, talvez, condição de suprir algo como, talvez, 7%, 12% dos volumes que a Rússia tradicionalmente exportava para a Europa, tá? Se nós pegarmos os picos dos valores de exportação. Agora, nos campos de Shah Deniz, você tem, inclusive, a participação da Gazprom russa. Vocês estão entendendo? É minoritária? É minoritária. Mas são nuances que precisam ser trazidas ao conhecimento das pessoas. Senão vai aparecer esse bando de maluco aqui, torcendo. Ah, eu torço para a Ucrânia. Ah, não, eu torço para a Rússia. Ah, você torce para o Bolsonaro, você torce para o Lula, você torce para o Ciro, você torce para... Não, nós temos que torcer para a elucidação dos fatos. Enquanto esse tipo de situação, de tentativa de, porque você não torce para quem eu torço, então você é o bobo da história. Não, isso aí, gente. Não nos coloca numa posição de análise madura. Não nos dá a capacidade de uma análise madura. E eu sempre cito e citarei, tá, a questão aí da cônsul Carolina Bernardi, numa das primeiras interações que o canal fez com ela, quando ela bem nos lembrou que os negócios entre países são negócios de oportunidade e conveniência. Não no sentido chulo, pejorativo, mas os negócios entre países são negócios onde os benefícios eles têm que ser, de alguma forma, estabelecidos de forma recíproca. Então, não acreditem nessa que as pessoas, por torcerem para um determinado desfecho de uma situação, contarão com a solidariedade de um determinado elemento. Política externa, geopolítica, geoeconomia, a questão das movimentações militares são situações muito suscetíveis a interesses econômicos e políticos, ou ambos imbricados e envolvidos nesse cenário. Tá? O que está acontecendo? Claro, Elígio, boa noite, seja bem-vindo. Elígio, muita riqueza, mas muita cobiça também. E é assim que o mundo é desde sempre. Então, vocês podem perceber, por exemplo, as situações que aconteceram na secessão do Sudão, na divisão da Iugoslávia, nos ataques ao Afeganistão, ao Iraque, à Síria, você tem sempre um componente, ou de rota comercial, ou de petróleo, ou de gás, ou de minério. Tudo isso é efetivamente uma questão que precisa ser elucidada. As pessoas vão compreender, porque senão isso sim é diversionismo. Sempre levando questões menores para que o que é importante efetivamente não seja discutido. Quando nós falamos em práticas de globalismo, nós não falamos em práticas de estados nacionais, nós não falamos em práticas de cidadãos de uma determinada etnia, de uma determinada religião, de um determinado grupo político, de uma determinada vertente. Nós estamos falando em interesses de grupos que a única coisa que tem em comum é sua cobiça por dinheiro, sua cobiça por poder, sua cobiça por divisão, por cisânia da sociedade, para que a gente fique discutindo o que não é importante. Para que a gente fique discutindo aspectos menores, vulgares, e para que nos digladiemos com base nessas premissas, como se isso fosse efetivamente o importante. O que está acontecendo no Irã é de extrema gravidade, mas precisa ser entendido contextualmente em razão da situação da Ucrânia, que é delicadíssima, da situação da aliança entre chineses e russos, que parece, de maneira geral, talvez mais consistente do que a própria ideia de ampliação ou de exponenciar aí, os handicaps do próprio BRICS, como num primeiro momento foi suscitado. Quer dizer, me parece que a aliança sino-russa é uma aliança, aí sim, que a oportunidade e conveniência aparecem. Por quê? Porque a Rússia tem gás, a Rússia tem petróleo, os chineses têm dinheiro e existe um excedente de gás e petróleo russo em função das restrições no comércio com o chamado Ocidente, com a chamada Europa. É um negócio, gente. É um negócio. Não é porque o chinês achou que o russo é bonito, porque o russo achou que o chinês é bonito. Então, esses canais que trabalham com a dicotomia, que trabalham com essa coisa do eu sou a favor da China, eu sou anti-China, muitas vezes estão prestando um absoluto desserviço aos senhores. Absoluto desserviço aos senhores. E fazem com que muita gente chegue aqui cheia de agressividade.
porque quer impor, porque participa de um determinado grupo, porque tem uma convicção política pré-determinada. As coisas não são assim, gente. As coisas não são